Opa, aqui é o Gabriel da Brasília Construtec. Somos um time atuante na construção civil, formando profissionais e concretizando sonhos. Você prefere uma obra executada em estrutura metálica ou em concreto armado? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma comparação, um ponto de vista que eu tenho. Então nós vamos trocar uma ideia e, no final, se você ainda não tem uma opinião formada, você vai ter mais parâmetros para poder decidir. Decidir o quê? Uma obra estrutura metálica ou em concreto armado. Recentemente, eu assisti uma live de um mentor que eu tenho, que ele é muito conhecido no Brasil, Roberto Justus, e ele falou que parou de trabalhar e meio que aposentou, entre aspas. Mas ele viu uma oportunidade de negócio e não conseguiu resistir, que é trabalhar com empresa de steel frame, que nada mais é do que o drywall, geralmente executada em estrutura metálica. E ele falando que no Brasil a construção civil é muito atrasada e ele resolveu cair para dentro nessa área para resolver acelerar a construção civil no Brasil. E aí eu lembrei que esse pensamento eu já tenho desde 2012, que foi a época que eu comecei a elaborar o meu trabalho de conclusão de curso. Eu formei em 2014, então desde 2012 ali no sétimo semestre, oitavo, eu já estava elaborando o meu TCC chamado, né? E a minha visão foi justamente essa, foi defender a construção em estrutura metálica e incentivar o Brasil a desenvolver nessa área. Mas apresentei o trabalho, tirei nota 10 e, inclusive, o meu trabalho foi o seguinte: eu fiz um hotel aqui em Brasília, na época da Copa do Mundo em 2014. Então, eu fiz todo o projeto, todo o planejamento de uma obra, de um hotel, de duas formas. Fiz ela em concreto armado e fiz o mesmo projeto em estrutura metálica. Com o estudo de caso, eu defendi a minha tese que o edifício de estrutura metálica é mais caro para construir e muito mais rápido. Já o de concreto armado é mais barato e demorado. Pelo fato de ser um hotel aqui no centro de Brasília, da capital do Brasil, compensou a gente fazer uma obra mais cara e mais rápido, porque eu ia demorar um ano para entregar a obra em concreto armado, já a de estrutura metálica eu ia demorar 6 meses. Na época era um prédio de 8 pavimentos e eu fiz o projeto, fiz o cronograma, fiz o planejamento das duas formas, estrutura metálica e concreto armado. Então, com o dinheiro que eu ia ganhar com hospedagem dos clientes do hotel, com serviço de hotelaria, eu ia fazer aquela diferença do prédio de concreto armado para o de estrutura metálica em menos de 6 meses. Ou seja, o prédio ia ficar mais caro, ia ficar pronto mais rápido e o lucro que eu ia ter alugando os quartos do hotel, aquela diferença ali ia dobrar. Por exemplo, eu ia gastar mais 6 meses, que o de concreto armado ia demorar um ano, 6 meses estava pronta. Os outros 6 meses, a diferença do dinheiro, eu ia recuperar ali em 2 meses. Então eu ia triplicar aquela diferença.
Então, no meu trabalho, compensou fazer o edifício em estrutura metálica. Professor, qual a diferença entre estrutura metálica e drywall? E steel frame? Steel frame, drywall, estrutura metálica seguem o mesmo conceito. Ela é uma obra muito bem projetada. O projeto dele leva mais tempo e mais detalhes. O motivo de ainda no Brasil não ter tantas obras em estrutura metálica é justamente pelo fato de ainda não ter engenheiros e arquitetos capacitados para fazer um bom projeto e muito menos profissional qualificado para ler aquele projeto e executar aquela obra. No caso, em 2012, 2014, no meu estudo, eu cheguei a essa conclusão e com a minha tese e com as pesquisas que eu fiz. Hoje em dia, 2023, outubro de 2023, eu creio que já tem, né, mais engenheiros qualificados, mais arquitetos e profissionais, que na verdade um profissional de estrutura metálica, um profissional de drywall, um profissional de steel frame, ele nada mais é do que um montador. Ele vai apenas montar. Ali ele vai pegar parafuso A1, A2, A3, A4, pilar 1. Então ele vai lá no pilar 1, coloca aqueles 4 parafusos, porca, tal, tal, tal. Aí bota a porca no parafuso. Então, por exemplo, se numa obra de estrutura metálica tem 1 milhão de parafusos, todos esses parafusos têm um endereço. A1, A2, A3, A4, A5, B10, B5, B20, tudo tem endereço. Toda viga, todo pilar, todo parafuso, toda porca, toda instalação, tomada, tudo é endereçado. No projeto de concreto armado, também é. Não tem um nível de detalhes tão grande por conta justamente de parafusos. Por exemplo, eu tenho a viga 1, viga 2, pilar 1, pilar 2, mas não tenho, cada viga vai 8 parafusos, 4 parafusos de cada lado. Cada um tem um endereço, cada um tem o seu nome, cada um tem o seu lugar. Então, no final, ali não pode faltar e nem sobrar parafuso, né? Que acontece muito, que desmonta um carro e monta de novo, vai sobrar um parafuso ali. O que acontece? Já o edifício de concreto armado, no Brasil, ele é muito mais prático, porque aqui é o nosso cotidiano, obra de concreto armado, né? Mistura areia com cimento e água e faz ali a alvenaria e desenvolve ali a sua obra. Muitas vezes você mesmo, ainda mais no dia de hoje, com o YouTube, você mesmo consegue fazer uma parede, consegue rebocar, consegue pintar com as dicas que você pega aí no YouTube, com as aulas, os cursos. E a gente está aqui justamente para isso, para incentivar vocês a aprenderem. No meu ponto de vista, eu já falei aqui no canal, todo homem deveria ter curso de engenheiro civil, de engenharia em geral. Em Roma, o exército de Roma, na antiguidade, todos os soldados eram engenheiros, justamente porque eles iam atravessando mata e aí chegava no rio, tinha que construir uma ponte ali para atravessar com a equipe, chegava de noite, tinha que fazer um abrigo, já na manhã já abandonava para construir outro abrigo na frente, uma equipe abrindo a estrada. Então, todos eram obrigados a ser engenheiros. E o imóvel faz parte da nossa vida. O seu trabalho é um imóvel. Se você não trabalha na rua, né? Por exemplo, um varredor de rua, ele trabalha ao ar livre, mas ele tem um teto, uma casa. Tem que ter. É bom ter um teto, né? Tanto porque para proteger das intempéries, enfim, não preciso nem falar. Então, é uma área muito necessitada de profissionais qualificadas e o nível de qualificação dos profissionais que atuam deixa muito a desejar.
tanto porque tem uma rotatividade nesses profissionais, né? Muita gente começa a trabalhar com obra, desiste, outros querem começar agora e treina, depois aprende, muda de ramo, mas aqueles que têm muitos anos de carreira vai pegando ali uma prática, digamos que até muito boa. Você vê pedreiro aí, faz uma casa todinha sozinho, mestre de obra que faz prédio sem projeto. Então é admirável esses profissionais. Mas hoje, em 2023, século 21, se você estiver fazendo isso, é falta de conhecimento. E o mundo de conhecimento que nós estamos sendo bombardeados o tempo todo, não tem justificativa você não ter esse conhecimento, que para fazer uma obra você precisa de um orçamento, de um projeto, de um planejamento. Tem até na Bíblia, né? Ai do homem que não construir a sua casa e não parar para fazer um orçamento, porque quando chegar na metade o dinheiro dele acaba e os vizinhos vão passar zombando. Olá, começou a obra e não conseguiu terminar. Então você tem que fazer uma obra de acordo com seu bolso. Vamos falar um pouco aqui sobre a parte de concreto armado. Concreto armado, o projeto já é muito simples. Aqui os engenheiros do Brasil já são treinados. Clica lá, pronto. Nos estádios, em 2014, quando eu me formei, eu vi que os projetos dos estádios, a maioria vieram da Alemanha, que tem um sistema construtivo com cabo de aço que faz aquelas formas nas lonas, que chama sistema Dig-Dang, que é cabo de aço. Então, aqueles cabos de aço, só na Alemanha que tinha os engenheiros top naquilo ali, aquela tecnologia na Alemanha é antiga, já no Brasil é nova, chegou na Copa, trabalho com cabo de aço. Já tinha estaiado, mas esse sistema de Gdang veio da Alemanha na Copa do Mundo. Aí eu pensando, não tem engenheiro para fazer um projeto desse. E de estrutura metálica também. Você vê lá nos Estados Unidos, lá tem prédios altíssimos lá de 180 pavimentos com estrutura metálica, todo feito de estrutura metálica. Aqui a gente já não tem tantos edifícios de estrutura metálica. Aqui no nosso canal, nós temos vídeo de edifício de quase 500 anos, tá? 450 anos, mais de 400 anos, no em pé, funcionando, no total funcionamento pleno, o edifício intacto. Ali sempre ele passa por manutenções. Vou deixar o link na descrição do vídeo aqui, imóveis antigos. E eu gosto muito de museu também, eu coloco alguns museus aqui, quando eu viajo eu procuro ir no museu para mostrar para vocês. Então o concreto armado aqui no Brasil foi validado. Aqui a gente tem edifícios de 400 anos, mais de 400 anos já para completar 500 anos, em pé, beleza. Não tem muito mais antigo, porque o país é novo, né? O país tem pouco mais de 500 anos. Mas em outros países você vê aquelas pirâmides feitas com rocha. Tem 2.000 anos e mais de 2.000 anos. Já o drywall, qual o imóvel mais antigo que você já viu construído em drywall? Drywall que eu falo não é só a divisão interna, não. A cobertura e as paredes, tudo de alvenaria, e por, por dentro divide as paredes. Esse daí, ok, maravilha. Tem as vantagens que você pode tirar uma parede, mudar de lugar muito fácil. Lá na faculdade, por exemplo, que eu estudei, era um corredorzão gigante. E aí no início do semestre eles fechavam ali colocava 5 paredes dividindo, fazia 5 salonas com 100 alunos cada uma. Quando eu ia lá para o quinto, sexto, sétimo semestre, eles vinham diminuindo as paredes. Entrava de férias, chegava lá, a sala tá metade do tamanho. Até você ficar numa sala bem pequenininha.
porque tem muita desistência. Muita desistência na engenharia civil. Na minha turma começou com mais de 100 alunos, terminou com 7. Muita gente desiste, muda de faculdade, não tem condição de continuar pagando o curso. Acontece muito. Então, nessa necessidade, é muito bom você precisa mudar uma parede de lugar. E o drywall tem muita tecnologia envolvida. Temos a placa anti-chamas, protege contra fogo. Tem a placa anti-água, né, que a gente usa muito no banheiro. Inclusive, se você for colocar um forro de gesso na sua casa, no banheiro você compra aquela placa própria para molhar, que pode molhar. E aquela simples, né, que a gente vê por aí, que não pode ver água, que pipoca todinha, que ela é de gesso praticamente. E entre elas, ela é fixada numa estrutura metálica. Por isso que eu estou falando estrutura metálica. E tem a placa cimentícia, que ela é de cimento, literalmente de cimento, e ali pode molhar, pode levar vento, pode tomar fogo, ela aguenta. Entre meio uma parede e a outra, que eles fazem um sanduíche, tem a lã de rocha que a gente coloca, que ela é termoacústica. Além de não passar nenhum barulho, ela não deixa a parede esquentar muito. Então, se o sol estiver muito forte lá fora, ela não deixa a temperatura passar para dentro da casa. Um problema da estrutura de concreto, né? Uma parede aqui de alvenaria esquentar ali, vira um forno. Além dessa vantagem de tecnologia, temos a telha termoacústica também, ou seja, ela demonstra um grande desempenho, conforto, qualidade e segurança, mas deixa a desejar no quesito durabilidade. Jamais compare uma obra de alvenaria ali de concreto do que uma de drywall de gesso, de placa cimentícia, porque ela vai durar bem menos. É lógico isso. Tanto porque o concreto, a desvantagem dele é porque o entulho que ele gera quando você demole ali uma residência, aquele entulho vai demorar ali, olha, posso dizer séculos, muitos séculos para se deteriorar. Já o drywall é mais fácil. O drywall, muita parte dele é reciclável. A estrutura, por exemplo, a estrutura metálica, ali você derrete, faz outra estrutura novinha. Daqui 100 anos, 200 anos, você derrete e faz um novo. Daqui 1000 anos, você derrete e faz um novo. Então ele é reciclável. Já o concreto não. Você quebrou uma parede aqui, aquilo ali, você vai ter que fazer ele virar pó, virar poeira. O que você pode utilizar é como aterro. E imagina casa de isopor. O pessoal está fazendo muita casa de isopor aí. Vai durar quantos anos uma casa feita de isopor? Nada contra, tem ferro, ele coloca um concretinho lá, mas também não se compara com uma casa feita na rocha. Inclusive, eu fiz alguns vídeos de fortes. Inclusive, esses imóveis tem alguns que são de pedras de Recife. O Forte São João Batista, que eu coloquei o vídeo aqui no canal. Vou colocar na descrição também. Ele é feito de areia com óleo de baleia no lugar do cimento, travando as pedras dos arrecifes. Então, aquela obra ali tem 500 anos e parece que foi feita ontem, novinha. E você vai e pega uma parede de isopor. Tem alguns imóveis que já está vendo por aí, todo de concreto. Eles fazem pré-moldado, ele tem toda essa versatilidade de só montar no local. Com isso vem várias vantagens. Você não precisa de um grande canteiro de obra, você não precisa daquele armazenamento de materiais, diminui muito perda com roubo de materiais na obra, que isso é um problema muito sério, tá? Obras muito grandes, cada um leva uma coisinha ali, leva um prego, leva um negócio ali, no final o desfalque é gigantesco. Então, uma coisa que você tem que ficar atento. Hoje em dia as obras, pelo menos as nossas, todas a gente coloca câmeras.
revista para entrar, para sair, proibido usar celular. A gente já tenta cercar de todo jeito. Inclusive, é um estudo que a gente tem, que nem precisa muito falar, porque é bem lógico, né? Você enche a obra de câmera ali, muitas vezes você coloca um drone para ficar rodando, e ali você dispensa o mestre de obra. Eu vi recentemente aí, tem mais de 300 profissões para acabar. E a do mestre de obras está com os dias contados. Ali vai ficar o engenheiro ali só na tela, olhando ali, clicando e vendo as imagens do drone e dos ambientes que os pedreiros trabalhando. Ali o Zé cruzou o braço e já toca lá. Opa, câmbio, volta a trabalhar. Então, a vantagem da alvenaria, que é a que eu prefiro, é a facilidade de conseguir mão de obra, a facilidade de conseguir construir os materiais, que é bem mais barato, você pode comprar ali aos poucos também. E ali vai durar, olha, muitos anos. A norma NBR 6118, ela deixa entender que uma obra de alvenaria, ela dura ali 50 anos, com as de 50 a 100 anos, com todas as manutenções certinhas, 100 e até 1000 anos. Se você tiver uma obra ali que você cuida dela direitinho, claro que quando vai chegar ali 50 anos, você vai ter que fazer um reforço estrutural. Foi até uma intenção que eu tive quando eu abri a Brasília Construtec, que eu pensei que a nossa cidade justamente está passando por esse momento de uma manutenção pesada, reforço estrutural, e de fato é que a gente vê muitos viadutos, pontes ganhando reforço pelo fato de ter 60 anos, 50 a 60 anos. E aí eu pensei, olha, Brasília está passando, vai reformar tudo. Começou até como nome de Reforma Brasília. Mas como eu já falei aqui, também tive a oportunidade de trabalhar com obras públicas e não é nossa intenção. A gente trabalha mais com obras privadas. Para finalizar, a vantagem da obra de drywall, né? Rapidez, qualidade. O que eu entendo é que vai muito do momento que você está. Por exemplo, eu estou fazendo uma casa aqui provisória, que eu pretendo montar ali a minha mansão. Então, ali, se eu tenho uma consciência, hoje em dia tem muito isso, né? A pessoa planeja curto prazo. Por exemplo, eu vou morar nessa casa aqui durante 20 anos, 10 anos, até a outra ficar pronta, a casa dos sonhos ficar pronta. Nesse caso aí, beleza. Ah, eu vou morar nessa cidade aqui, essa casa eu vou usar ela aqui só 15 anos, 20 anos. Drywall, beleza. Agora, se é aquela casa dos sonhos que você quer deixar ela como uma pirâmide ali para os seus netos, bisnetos, tataranetos, aí você tem que construir na rocha. E de bônus, para concluir o vídeo, vou falar aqui rapidão também sobre a casa de madeira. A casa de madeira é a mesma comparação que eu estou fazendo, alvenaria e estrutura metálica, só que a madeira, dependendo da madeira, ainda é mais fraca que o drywall. Então a gente pode colocar aqui dividido em três: uma forte, uma média e uma fraca, que é a de madeira. Nos Estados Unidos eles usam muito casa de madeira. Lá tem muitos empregos, eles usam a madeira própria, né, que aguenta o tempo, o clima de lá, a chuva de lá, o sol de lá, a madeira ambiente deles para suportar todos os esforços. Mas também todo ano a gente vê na televisão lá que dá aquelas queimadas, queimou tantas casas
E você vê também muita casa ali com a madeira, com cupim, né, com a madeira precisando trocar. Então a manutenção dela é muito mais rápida e ela vai acabar ali rápido, rápido, rápido. Tem as mistas também, né, que eu posso usar o concreto armado, que é a melhor opção, tá? Eu uso o concreto armado para fazer as paredes, a estrutura, as paredes externas. Por dentro eu divido com drywall para dar aquele conforto, aquela agilidade. Junto com o drywall, eu posso falar também de pele de vidro, porque ali eu faço toda a casa em drywall e as paredes externas eu posso utilizar vidro, que aí eu não preciso de alvenaria, não preciso de chapisco, não preciso de reboco, não preciso de emassar, pintar. Mais de 5 serviços aqui eu já eliminei aqui, ó, lixar a parede só com vidro. E hoje em dia tem vidros aí com tecnologia de ponta, que ele diminui até o consumo de energia, que ele sustenta mais ali o ar-condicionado, ele traz uma claridade diferenciada. Tem vidro até automático, que você controla ali no celular. Quer ele escuro ou espelhado ou claro. Aí você aperta o botão, ele blue, blue, blue. A tecnologia está avançando. O futuro é estrutura metálica e drywall, steel frame, justamente para ter essas casas aí rápidas, tipo provisórias. Uma casa ali provisória, 10 anos, 20 anos, 30 anos no máximo, você abandona aquela casa e vai para outra casa. Agora é muito comum você ver casa de mais de 50 anos no concretão, no concreto armado. E a mista é isso. A mista é concreto, drywall e madeira, né? Você pode colocar as portas de madeira, as janelas de madeira, a estrutura da cobertura de madeira. Beleza? Então é isso. Queria bater esse papo aqui a respeito da tecnologia. Não estou defendendo estrutura metálica, concreto armado. O meio ambiente agradece o estrutura metálica, mas o bolso do brasileiro não gosta, porque é caro. E se no Brasil, que é um país rico, é assim, imagina em outros locais, né? Na África, por exemplo. Claro que eu estou falando ali da parte mais humilde. Angola, Colômbia, esses locais humildes, a realidade deles é que não tem nem banheiro, não tem nenhuma privada, né? Que lá chega muito malária, muita doença por conta disso, que não tem ali um tratamento de água e esgoto. Então, quando a pessoa vem falar de drywall no Brasil, você vê que menos da metade posso colocar aí 30% dos imóveis no Brasil tem esgoto, água e esgoto, água e esgoto, 30%. Claro que essa realidade vai mudando, vai mudando, vai mudando, cada vez para melhorar. Se Deus quiser, a gente vai chegar a 100%, tudo com esgoto, água, já melhorou muito. Há 10 anos atrás eu fui em imóveis aí em Tocantins, no interior, que não tinha energia, e hoje em dia já tem a casa com telhado de palha. Hoje em dia é uma mansão, uma casa top. Então é isso, vamos melhorando devagarzinho. Se for preciso aqui, a gente acelera o futuro, dando essas dicas para vocês de drywall. Se você vai construir, pensa direito qual material você vai utilizar. O que eu bato na tecla é isso, é a questão do profissional qualificado para o trabalho e a durabilidade. O que eu bato na tecla é durabilidade. Igual, por exemplo, a dúvida entre porcelanato ou piso laminado. Ali você fala para o cliente: você quer o quê? Um que dura 5 anos, 10 anos ou um que dura 20, 30 anos? Você escolhe. Então você escolhe o quê? Drywall ou concreto armado? Deixa aí nos comentários aí. Se você chegou até aqui, você faz parte do 0,001%. E se você tiver interesse de entrar no grupo do WhatsApp da Brasília Construtec para
divulgar o seu trabalho, para conseguir um trabalho, para vender materiais de construção, para comprar materiais de construção, ou fazer parcerias na construção civil. Manda um direct lá no Instagram, no mesmo nome do canal, Brasília Construtec. Se você gostou, chegou até aqui, deixa o like, se inscreva no canal, só força. Valeu! Isso daí vai me incentivar a gravar mais conteúdo para vocês. Valeu, falou, boa semana.